Artigo 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição. Inciso 1º. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das respectivas atribuições. Inciso 2º. Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, de reciclagem e de suspensão de condutores, e expedir e cassar licença de aprendizagem, permissão para dirigir e carteira nacional de habilitação, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União. Inciso 3º. Vistoriar e inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos com a expedição dos certificados de registro de veículo e de licenciamento anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União. Inciso 4º. Estabelecer em conjunto com as polícias militares as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Inciso 5º. Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas relacionadas nos incisos 6º e 8º do artigo 24, no exercício regular do poder de polícia de trânsito. Inciso 6º. Aplicar as penalidades por infrações previstas neste Código, com exceção daquelas relacionadas nos incisos 7º e 8º do artigo 24, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Inciso 7º. Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos. Inciso 8º. Comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento de carteira nacional de habilitação. Inciso 9º. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas. Inciso 10º. Credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN. Inciso 11º. Implementar as medidas da Polícia Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Inciso 12º. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Inciso 13º. Integrar-se aos outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação. Inciso 14º. Fornecer aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários municipais os dados cadastrais dos veículos registrados e dos condutores habilitados para fins de imposição e notificação de penalidades e de arrecadação de multas nas áreas de suas competências. Inciso 15º. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecimento no artigo 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais locais. Inciso 16º. Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN. Inciso 17º. Criar
implementar e manter escolas públicas de trânsito destinadas à educação de crianças e adolescentes por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito. Parágrafo único. As competências descritas no inciso 2º do caput deste artigo relativas ao processo de suspensão de condutores serão exercidas quando: inciso 1º, o condutor atingir o limite de pontos estabelecidos no inciso 1º do artigo 261 deste Código. Inciso 2º. A infração previr a penalidade de suspensão do direito de dirigir de forma específica e a autuação tiver sido efetuada pelo próprio órgão executivo estadual de trânsito. Artigo 23. Compete às polícias militares dos estados e do Distrito Federal. Inciso 1, vetado. Inciso 2º, vetado. Inciso 3º, executar a fiscalização de trânsito quando e conforme convênio firmado como agente do órgão ou entidade executiva de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados. Inciso 4º, vetado. Inciso 5º, vetado. Inciso 6º, vetado. Inciso 7º, vetado. E parágrafo único, vetado. Artigo 24. Compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Inciso 1º, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Inciso 2º, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento temporário ou definitivo da circulação, da segurança e das áreas de proteção de ciclistas. Inciso 3º, implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. Inciso 4º, coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas. Inciso 5º, estabelecer em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Inciso 6º, executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres e edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa por infrações de circulação, estacionamento e parada prevista neste Código, no exercício regular do poder de polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamento. Inciso 7º, aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Inciso 8º, fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. Inciso 9º, fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nelas previstas. Inciso 10º, implantar, manter e operar o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias. Inciso 11º, arrecadar valores provenientes de
adaptada e remoção de veículos e objetos e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. Inciso 12º, credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível. Inciso 13º, integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação. Inciso 14º, implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Inciso 15º, promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Inciso 16º, planejar e implantar medidas para a redução da circulação de veículos e reorientação de tráfego com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes. Inciso 17º, registrar e licenciar na forma da legislação veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações. Inciso 18º, conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal. Inciso 19º, articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN. Inciso 20º, fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66, além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado. Inciso 21º, vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. Inciso 22º, aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir quando previsto de forma específica para a infração cometida e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo do trânsito da União. Inciso 23º, criar, implantar e manter as escolas públicas de trânsito destinadas à educação de crianças e adolescentes por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito. Parágrafo 1º. As competências relativas ao órgão ou entidade municipal serão exercidas no Distrito Federal por seu órgão ou entidade executivos de trânsito. Parágrafo 2º. Para exercer as competências estabelecidas neste artigo, os municípios deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito por meio de órgão ou entidade executiva de trânsito ou diretamente por meio de prefeitura municipal, conforme previsto no artigo 333.